Livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15, e a palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os teus dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. E os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Palavras de Deus. A lei do Senhor é reta, e por ser uma lei reta, uma lei que vem de Deus, aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, o próprio Deus está colocando diante da nação de Israel duas opções, porém é necessário fazer uma única escolha. Deus está colocando diante da nação de Israel, que andava afastada dos caminhos de Deus, Deus colocava duas opções diante da nação de Israel, porém eles deveriam fazer uma única escolha. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, caminhos de vida e caminhos de morte, caminhos de paz e caminhos de destruição. Escolhe, pois, a vida. Olha como Deus é misericordioso, olha como Deus é tão bondoso, longânimo. Mesmo diante de todo o pecado daquela nação, Deus faz a advertência. E se nós voltarmos aqui 1 ou 2 capítulos, nós vamos perceber que Deus coloca uma lista inteira de advertências sobre situações que poderiam vir sobre aquela nação por consequência do seu pecado. E aqui no capítulo 30, Deus coloca a opção de escolha para eles. Olha, vocês estão andando por esse caminho, mas vocês deveriam andar por esse, que é o meu caminho. Não à toa que Ele mesmo vai dizer: escolhe, pois, a vida. Deus, Ele apresenta a opção de escolha, mas Ele também Ele dá uma dica por qual caminho todo homem e toda mulher deve seguir. E aí, em cima desse texto, fica uma reflexão para nós nessa manhã. Por qual caminho você tem andado hoje? Qual tem sido a sua escolha hoje? Ou quais têm sido as suas escolhas hoje? Muitas são as pessoas que insistem em estar amarradas debaixo do jugo do pecado. E a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro de Isaías, que as pessoas que sabem que estão no erro, que as pessoas que sabem que estão fora do centro da vontade de Deus, dessas pessoas que estão debaixo do jugo do pecado, diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, diz a palavra de Deus, que desses o Senhor não recebe oração. Porque não adianta nada eu não abrir mão do meu próprio eu não querer abrir mão das delícias que me cercam, os prazeres da carne, e ao mesmo tempo dizer, ou abrir a minha boca, ou querer buscar estar na presença de Deus. Você tem que escolher um caminho. Atalhos não pertencem a Deus.
Atalhos pertencem ao mundo. O caminho de Deus é reto, o caminho de Deus é justo. Deus, aí muitos vão dizer, mas Deus é amor, Deus me ama, me perdoa, sim, mas também Deus é justiça. Deus também é fogo consumidor, diz a palavra. Não do homem, mas do pecado que habita no coração do homem. Então, qual tem sido as suas escolhas? Porque aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, a misericórdia de Deus está sendo derramada sobre aqueles que se arrependem. É isso que a palavra nos traz, enquanto lei que vem da parte de Deus para mim e para a sua vida, no que diz respeito a cumprimento. Você tem livre-arbítrio, querido. Você tem livre-arbítrio, querida. Você pode fazer suas escolhas. Você pode conviver com as consequências das suas escolhas. Será que você pode? Você pode conviver com muita coisa nesse mundo, mas se você não tiver a presença de Deus, você não vai à frente. Então abandone, enquanto ainda há tempo, caminhos na sua vida, que são caminhos que têm te conduzido a caminhos de morte. Segue, pois, a vida, segue o conselho que Deus está dando aqui à nação de Israel, que prevalece sobre as nossas vidas até os dias de hoje. E aí lá no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer para nós: e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme tudo que tenho te ordenado hoje, diz o Senhor, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Saia da jaula que tem te aprisionado hoje, chamada pecado. Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, porque a nossa natureza, ela é, além de ser humana, nós nascemos no pecado. A Bíblia nos ensina isso lá em Gênesis. Porém, você não deve viver na prática do pecado, você não deve viver debaixo do jugo do pecado. Porque a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 também vai nos dizer que Deus não te deu um espírito de escravidão, mas Deus te deu um espírito de adoção como filho dele, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Paulo nos escreve isso em Romanos. Porém, existem aqueles e aquelas que insistem, sabem que estão no erro, sabem que estão em adultério. E aqui eu não estou falando simplesmente adultério homem e mulher, mas adulterando contra a palavra de Deus. Porque se Jesus fala que Ele é o noivo e nós, enquanto igreja, somos a noiva, se nós estamos traindo o Mestre, não obedecendo a sua palavra, porque uma vez que não obedecemos a palavra de Deus, estamos traindo o nosso Senhor. Ora, como é chamado um esposo ou uma esposa que trai o seu cônjuge? Adúltero. E nós muitas das vezes nos colocamos assim diante de Deus, como adúlteros e adúlteras do Senhor, quando não levamos a sua palavra a sério. E quantas são as pessoas nos dias de hoje que têm caminhado por esse tipo de caminho? Caminhos de morte. Eu acabei de ler. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o caminho que te leva à presença de Deus. Repito, não estou dizendo que não iremos pecar, mas quando viermos a pecar, o pecado na minha e na sua vida, ele deve ser um acidente, e nunca uma consequência da nossa inconsequência diante de Deus. Então a palavra de Deus nessa manhã nos convida ao arrependimento, para que possamos dar ouvidos à voz do nosso Deus, para que dessa forma a misericórdia dele se derrame sobre todo o coração que venha se arrepender. Deus hoje te pergunta, por qual caminho você tem caminhado? E além de perguntar, Ele te dá a resposta. Melhor do que a resposta, Ele te dá uma direção. Escolhe, pois, o caminho da vida. E aí eu encerro também no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus também nos apresenta dois caminhos. Porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição da vida, e muitos são os que entram por ela. Porém, estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos são aqueles que escolhem esse caminho estreito, porque o homem insiste em viver entregue à lei da sua carne, à lei do pecado, e não busca viver a lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida. Que essa palavra gere frutos no seu coração, e se existe algum caminho na sua vida que precisa ser abandonado, não tome atalhos, volte e siga pelo caminho do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.